Bom, estamos recebendo o Paulo Scaff com muito prazer, divulgado um manifesto chamado Manifesto dos Três Poderes, a Praça é dos Três Poderes, foi publicado hoje. Paulo, bom dia, é um prazer revê-lo forte, firme e com saúde, e eu queria perguntar a você, espero que a família esteja bem, queria perguntar a você de início o que significou essa carta à nação do presidente da República, uma carta que teve uma ajuda fundamental e que eu estou vendo está sendo subestimada também, acho que por causa de corrida eleitoral. Porque o Temer, com todos os defeitos que todos nós temos defeitos. Não é só o Temer que eu estou falando, todos nós. O único perfeito, segundo a Bíblia, é Deus. Mas o Temer foi fundamental. Eu estou vendo que a posição do Temer está ficando cada vez mais em segundo plano. Ele ajudou o país a ter um dia de paz, pelo menos de uma esperança, uma perspectiva. O presidente Michel Temer foi fundamental nessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro e estão escondendo o Temer. Eu fiz questão de ligar para o Temer ontem, durante o programa. Fiz questão de botar o Temer no ar, porque ele apaziguou os ânimos no Brasil. E o que tem que ser reconhecido, tem que ser reconhecido. Enquanto ele merecia críticas, eu critiquei, mas ontem ele mereceu o aplauso e acho que ele está sendo colocado num patamar muito abaixo do que ele devia ser depois do que ele fez pelo país ontem. Paulo, bom dia, um prazer falar contigo. Bom dia, Datena, um prazer também falar contigo. Graças a Deus, saúde está boa, família também está boa, espero que também com os seus estejam tudo bem. E como você falou, é fundamental essa carta do presidente Bolsonaro, eu vejo como um gesto muito importante. Ele deu um tom, ele deu um novo tom, ele deu um tom de harmonia e pacificação. Sem dúvida nenhuma, se desprendeu de qualquer egoísmo, qualquer vaidade e deu um novo tom para que deve seguir adiante. O Brasil, o que está precisando é isso. Nós ainda mal saímos dessa pandemia, estamos aí vai completar 2 anos aí sofrendo com preocupação na área da saúde, mas também uma grande preocupação na economia. Teríamos toda a condição de sustentar um crescimento, gerar mais empregos. Tivemos quase 2 milhões de empregos formais esse ano, mas poderíamos gerar muito mais empregos e nos preparar para enfrentarmos os novos desafios com a 4ª Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica, enfim. Existem muitos desafios. O que não nos interessa é ficarmos perdendo energia, gastando energia, brigando entre nós. E principalmente daqueles que devem dar o exemplo. Os poderes da República, eles devem dar um exemplo para o país. A Constituição é muito clara, os poderes são independentes, devem ser fortes, autônomos, e cada um tem a sua missão e deve cumprir esses princípios constitucionais. E por essa razão que nós fizemos esse manifesto, um manifesto da Fiesp, assinado também por mais 247 entidades, não só da indústria, da agricultura, do comércio, dos serviços, da literatura, da educação, enfim, a entidade de todas as áreas de São Paulo e do Brasil, e uma representação viva e importante da sociedade, pedindo exatamente a pacificação, pedindo que os poderes se entendam e se respeitem, para que a gente não perca tempo batendo cabeça e que a gente possa se concentrar, como você dizia há pouco, nas prioridades verdadeiras, que é dar oportunidade às pessoas, com boa educação, com alimentação, combater a pobreza, buscar crescimento econômico, fortalecer as empresas brasileiras, fazer as reformas que o país precisa. Enfim, nós temos uma agenda tão grande e tantas necessidades. A única coisa que realmente não é nossa necessidade é ficarmos batendo cabeça entre nós mesmos. Então, eu diria que nós estamos começando uma nova fase com esta carta. Eu entendo que o presidente deu um tom, e deu um novo tom, o tom da pacificação, do diálogo, e que venha ao encontro do nosso manifesto. Um manifesto que nós, durante a semana, fomos aguardando. Muita gente, vai pôr o manifesto. Na realidade, nós não tínhamos data para publicar o manifesto. Era o manifesto da Fiesp, caberia à Fiesp decidir quando fosse publicado, não havia uma data fixada,
e nós estamos aguardando o melhor momento. Inicialmente, chegamos a pensar antes da data cívica do dia 7, depois, como tiveram várias manifestações de todo lado, entendemos, bom, vai ser mais um manifesto, mas e o dia seguinte do dia 7, o dia 8, dia 9, dia 10, o que vai acontecer? Será que não vai ser mais oportuno? Bom, tivemos movimentos e agora, gente, vamos estar todo mundo unido em prol do Brasil. E tomamos essa decisão sem saber desta carta, dessa mensagem do presidente. Tanto é que nós fizemos reservas nos jornais, tudo ontem, no período da manhã, e soubemos dessa publicação do presidente no final do dia. Então, nada teve a ver uma coisa com outra, mas, graças a Deus, estão na mesma direção, todos querendo a mesma coisa. O senhor sabia que o presidente ia fazer essa carta à nação? Porque é claro que o senhor mantém contato com o presidente, faz parte, inclusive, do Conselho de Segurança Nacional, a convite do senhor presidente da República. O senhor sabia que o presidente Jair Bolsonaro iria publicar essa carta à nação com a ajuda do Temer, mesmo porque também o Temer é do seu partido, não é? O senhor tinha conhecimento dessa carta à nação ou pelo menos tinha ouvido falar dela? Não tinha não. Não tinha conhecimento e não ouvi falar dela. Naturalmente, era tudo que a nação precisava, era essa pacificação. Muitas pessoas tentavam em Brasília buscar esse diálogo. Eu próprio estive em Brasília essa semana, no dia 8, eu estive em Brasília, eu fiz uma visita ao presidente, estive com outras pessoas lá, e a nossa mensagem sempre era uma mensagem que, para o bem do Brasil, seria importante a harmonia entre os poderes, a pacificação, e nós termos um foco, que todos olhassem e se esforçassem na mesma direção, a direção de modernizar o país, de atender às suas prioridades, de consolidar um crescimento, empregos, empreendedorismo, enfim, promover as reformas. Então, isso tudo. Agora, eu não tinha conhecimento, não. Fui surpreendido pela imprensa quando foi divulgada essa mensagem. E assim como também o nosso manifesto, como eu lhe falei, foi uma coincidência, mas antes, no período da manhã, nós já tínhamos tomado a decisão de publicar no dia de hoje. E para isso nós fizemos as reservas no espaço dos jornais ontem no período da manhã e o manifesto saiu, salvo engano, no final do dia, tipo 5 horas, 6 horas da tarde. Eu fiz um comentário ontem aqui de manhã que o Brasil precisava acordar sem sobressalto. Porque a gente, além de quase 600 mil pessoas mortas, nós temos uma economia fragilizada, como a do mundo inteiro, mas aqui, ao invés da gente sair da economia juntos, a gente estava arrumando uma crise institucional terrível que não ia ajudar em nada a economia. Era crise em cima de crise, né? Eu disse, o brasileiro tem que acordar com comida no prato, tem que acordar com um projeto de vida, com emprego, com os empresários tendo a oportunidade de oferecer emprego e não projeto fiscal que morda ainda mais, que o leão morda ainda mais quem tem condição de pagar, e quem tem condição de pagar, se for mordido pelo leão, não vai ter condição de empregar, e daí por diante. Então, esse negócio de luta de classe não existe quando o povo precisa ser socorrido. Vai ser socorrido pelo governo? Vai, e tem que ser socorrido pelo governo. O Paulo Guedes, uma hora, ele vai ter que começar a fazer projeto para o povo, e até agora não fez nenhum. E ainda queria fazer contra com essa reforma fiscal terrível. O governo vai ter que enxugar a sua máquina, os poderes todos vão ter que enxugar as suas máquinas, né? E, na verdade, o povo precisa de socorro. Agora, um amigo meu, que morreu faz pouco tempo, me disse um dia, era um cara que era muito sábio, culto, falou, Datenão, você nunca deve pedir desculpas para ninguém. Eu falei, cara, mas como que eu não devo pedir desculpa para ninguém? Isso é um princípio cristão e tal. Ele falou, não, porque se você toda hora pedir desculpa para os outros, você vai errar cada vez mais. É melhor você não errar, porque você não vai ter que pedir desculpas. E a gente conhece o presidente da República. O presidente da República, ele acorda com um humor diferente a cada dia. E há reação a provocações. Ele vai ter que ter calma necessária para não reagir. Por exemplo, o governador de São Paulo ontem disse que o leão virou rato. Se ele for reagir o que disse o governador e várias outras pessoas, aí a coisa entorna o caldo de novo.
Porque é o que eu disse aqui, tem muita gente pensando em si mesmo e não pensando na democracia. Que vão cutucar a onça com vara curta, bem no português, claro, não tenho dúvida. Agora, o presidente tem que ter tranquilidade e serenidade para saber reagir como ele reagiu na carta. E a carta não é palavra ao vento, é palavra escrita e assinada, né? A gente espera que isso aconteça, né, Paulo? Sem dúvida, o Datena. Nada melhor do que nós termos um ambiente de segurança, um ambiente de equilíbrio, um ambiente que estimule investimentos, emprego, consolidar o crescimento, atender às necessidades da população, melhorar a qualidade dos serviços públicos. O governador de São Paulo, que você citou, se ele falasse menos, fizesse menos marketing e cuidasse melhor do Estado, seria melhor. Porque, na verdade, durante a pandemia, enquanto o governo federal fez o maior programa, que foi o auxílio emergencial, que realmente fez um diferencial tremendo ano passado, e esse ano ensaia fazer um novo período, considerando as circunstâncias que nós estamos vivendo, aqui o governo de São Paulo só aumentaram os impostos, o ICMS aumentou até para seringas no tempo da pandemia. Então, na realidade, é muita politicagem, sabe? É muita gente falando besteira. E essas pessoas deviam dar exemplo, deviam falar coisas boas, coisas certas, mas a política contamina, é uma coisa incrível. Quer dizer, você cita o governador de São Paulo, talvez a mensagem dele pudesse ser uma mensagem muito mais propícia aos interesses do Estado de São Paulo, do Brasil, das pessoas, da população, melhorar a qualidade da educação do Estado, que lamentavelmente é muito deficiente, e a qualidade dos serviços públicos do Estado. Tem tanta coisa para fazer, no entanto, ele arruma tempo para ficar falando, e principalmente num momento como esse, que está se buscando a harmonia. Então, quem começa a agredir não quer o interesse da nação, quer bagunçar avisando eleições. Ele foi eleito pelo Bolsonaro, né? A gente não pode esquecer que ele foi eleito pelo Bolsonaro. Né? Isso mostra ingratidão, que é um dos defeitos graves de uma pessoa. Agora, um ano político, Datena, você sabe disso, é o ano que vem. Se todo mundo esse ano se concentrasse em coisas, se não fosse na política, seria tão bom, porque nós teríamos mais alguns meses de fazer coisas boas no sentido estrutural, reformas, recuperar a economia, emprego, sair da pandemia, se livrar disso, começar o novo ano a partir de março, abril, aí não tem jeito. Vai ter um clima político, é um ano eleitoral, é democrático, faz parte. Agora, em plena pandemia, já os interesses políticos se sobrepunham aos interesses da saúde, da economia, do emprego e do interesse das pessoas. É duro. Eu sei que você, como você olha, você é uma pessoa que se preocupa muito com as pessoas. Eu sou assim também. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como se perde tempo fora de hora e fora das prioridades verdadeiras, né? E é isso aí, mas o que vai fazer? Né? Um dia isso tudo melhora, né? Nós precisamos ter pessoas que realmente ocupem cargos públicos pensando no bem da nação e no bem da população de verdade, e não fazendo marketing como a gente observa por aí, né? Nos meus 64 anos eu aprendi uma coisa importantíssima, que o sujeito se torna melhor ser humano quando ele controla a vaidade. A maioria tem uma vaidade exacerbada, mas você melhora como ser humano quando você controla a sua vaidade. Aí você se torna um ser mais humanitário, você se torna um ser mais misericordioso. Pensar nos outros é tão bom, melhor do que pensar na gente. Quanto menos a gente pensa na gente e pensa no bem comum, que é a democracia, melhor a gente se torna. Bom, mas, presidente, o caso da Febraban, que é a Federação dos Bancos, não assinar esse manifesto junto com a Fiesp, sempre andou junto com a Fiesp, significa uma cisão, um detalhe técnico de que não foi informada? O que significa isso aí? Ô, Datena, o assunto da Febraban não tem cisão nenhuma, não. O que aconteceu foi uma cisão, um problema dentro da Febraban. Essa história começou aí há mais que 10 dias, que se instalou um problema dentro da Febraban. Eu estou falando aqui e não há nenhum problema, porque isso foi para a mídia, foi divulgado, então não estou contando assim, nada que seja
confidencial na FEBRABAN. A realidade Se quiser é que houve contar, um também não conflito. tem nada contra. Se quiser contar alguém que ninguém sabe, alguma coisa que ninguém sabe, não tem nada contra. Essa é a Mas, na função verdade, do repórter. Né? O que aconteceu na FEBRABAN foi um desentendimento entre bancos que compõem a FEBRABAN. O que tem a ver isso com a Fiesp, comigo? Nada. É um assunto da FEBRABAN. A FEBRABAN, ela, devido a esse desentendimento que nasceu antes da nossa iniciativa de fazermos um manifesto, houve um desentendimento dentro da FEBRABAN. E no final, a FEBRABAN ia participar, assim como estão participando desse manifesto, assinando, subscrevendo, aderindo a esse manifesto 247 entidades, a FEBRABAN seria mais uma, então seriam 248, que estaria assinando junto com esse grupo todo. Só que houve, devido ao desentendimento na FEBRABAN, e como lá havia uma carta, um manifesto, quando se falou do manifesto da Fiesp e a participação da FEBRABAN, meio que politizou o assunto de manifesto. E nós não queríamos isso. Nós queríamos fazer um manifesto sem qualquer ponto negativo. Teria que ser um manifesto isento de pacificação, de apoio ao Brasil, de apoio ao equilíbrio e harmonia dos poderes, de pacificação. No momento que, devido àquele desentendimento na FEBRABAN, contaminou a discussão e a simples eventual participação deles no nosso manifesto, pareceu já que o manifesto era contra ou a favor de governo e tudo, e não era esse o interesse, simplesmente nós aguardamos o momento oportuno e divulgamos o momento oportuno. E nesse interim, eles acabaram não participando como uma das entidades que iriam assinar. Mas isso não significa nenhuma cisão entre nós e eles. Isso não existe. Agora, dentro da FEBRABAN, se houve alguma ameaça de cisão, porque também, pelo que eu tenho informação, a situação se acomodou lá, entende? E é natural que tem que ser assim. Se nós estamos pregando pacificação e união, e o exemplo vem de desentendimento, aí já começa errado. Da parte da Fiesp, não há desentendimento nenhum, nós respeitamos o sistema financeiro brasileiro, nós temos bancos e sistemas, temos problemas, como existem problemas e coisas que podem melhorar em todo lado, mas o sistema financeiro brasileiro merece toda a consideração, respeito, e, enfim, e tem, sem dúvida, um papel importantíssimo. E a entidade que os representa merece toda a consideração e respeito também. Agora, o problema deles é o problema deles, né? Eu penso que a poeira lá assentou e eu fico satisfeito que eles, me parece que está tudo bem lá com a FEBRABAN. Agora, nós não temos nada entre nós, não, entre Fiesp e FEBRABAN, não. Agora, dentro da FEBRABAN é que tinha e parece estar resolvido também. Bom, ninguém é eleito presidente da República se for ingênuo, né? Isso me disse uma vez o pintor maravilhoso Aldemir Martins, que eu era fã. De vez em quando eu ia até o ateliê dele, estava acontecendo um monte de problema com o Lula na época do Mensalão, e ele me perguntou, o que aconteceu com o Lula aqui, nordestino, ele estava preocupado com a situação do Lula. Eu falei, acho que o Lula é ingênuo naquela época. Ele falou assim, Datena, já viu alguém ingênuo chegar à presidência da República? Então não tem ingênuo que chega à presidência da República, né? O próprio presidente deve ter sentido um alívio quando o mercado financeiro começou a dar sinais positivos logo depois da publicação da carta que ele publicou em relação à nação de pacificação. O próprio presidente deve ter sentido um alívio especial na pele. Fica muito mais fácil governar desse jeito. E governar, o que ele precisa fazer é governar. Botar um ministro que tenha vontade de governar na economia. Eu contesto muito o Paulo Guedes. Eu acho que já era a hora de trocar, não sei por que não trocou. Mas o presidente deve estar aliviado. A Fiesp confia, porque boa parte do PIB brasileiro está aqui na Faria Lima. A Fiesp confia no que disse o senhor presidente, no que escreveu o senhor presidente, e acha que ele vai manter o que ele escreveu nessa carta? Olha, o que ele escreveu nessa carta é de bom senso. Ele fala em respeito aos poderes, ele fala em respeito à democracia, ele fala em pacificação. É isso que a nação precisa, é isso que a Constituição manda. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele deu um novo tom, ou seja, vamos deixar os desentendimentos. Se eu exagerei em algum momento, não foi minha intenção, não gostaria de ter feito,
e vamos começar um novo período. O resumo dessa mensagem dele foi essa: ótimo, então vamos caminhar por aí e vamos confiar sim. Se nós vamos perder a confiança, ele está falando coisas boas que o país precisa, não tem razão da gente não confiar. Agora, se tem uma minoria que quer que o circo pegue fogo, não é interesse do Brasil o circo pegar fogo. O interesse do Brasil é respeitar a democracia, respeitar a Constituição, é ter harmonia, é nós voltarmos a crescer, nos modernizarmos, dar oportunidade às pessoas, todo mundo ser respeitado, enfim, é isso que a nação precisa. Agora, a vontade de uma minoria que quer ver o circo pegar fogo, e, lamentavelmente, não deve ser atendida. Não é a vontade nem o interesse do Brasil. Olha, há muito tempo eu venho dizendo, presidente, que, na realidade, o brasileiro precisava acordar sem sobressalto. Há muito tempo eu venho dizendo que o brasileiro tem carência de notícia boa. Porque crise sanitária terrível, milhões aí de contaminados, na realidade quase 600 mil mortos, não é? Uma crise econômica terrível, que vocês que mexem com indústria, que move o país, sentem na pele, porque querem contratar e às vezes não podem, querem investir e às vezes não podem porque o mercado financeiro está instável. Pelo menos agora, será que a gente vai ter alguma notícia boa por parte dos empresários? Que o empresário estando bem, a saúde do país vai bem porque ele contrata, ele dá emprego, né? Ele dá a possibilidade de que as pessoas que andam pelas ruas aí, desalentadas em relação à esperança, tenham pelo menos uma carteira assinada, comida na mesa, um teto sobre a cabeça e perspectiva de futuro, saúde, educação e daí por diante, né? Então, você não pode ver o empresário como inimigo, você tem que ver como aliado. Isso diz a social-democracia do Keynes lá atrás, que o Paulo Guedes deve ter lido umas 78 mil vezes com os prêmios que ele ganhou, só que ele não consegue aplicar, né? O Keynes dizia que num momento de crise terrível, e não precisa ser o Keynes para dizer isso, que ele dizia também que não podia colocar os mesmos ovos numa só sacola. Hoje não tem nem ovo para colocar na sacola. Então aí ele já não estaria certo. Mas certo é que o social, que é o empregado, tem que se unir ao capital nesse momento, a tal de social-democracia. E o governo tem que socorrer o povo. De alguma maneira o governo tem que socorrer o povo. Entre o povo estão os empresários que vão ajudar o povo. Se você ficar pregando briga de classe toda hora aí e querer ferrar o empresário vai estar ferrado e não vai ter campo de trabalho. É possível essa harmonia social, capital no Brasil para que se desenvolva o país e que o cara tenha pelo menos a esperança de um emprego. O emprego ele tem uma casa e precisa cada vez menos de auxílio emergencial. Porque o cara, quando ele compra a casa dele, ele vai, eu moro na rua tal, número tal, portanto eu sou brasileiro. Perante a Constituição, eu sou brasileiro. É possível que haja essa harmonia e é possível que você tenha uma visão positiva do mercado de trabalho, de emprego, de esperança para quem está ouvindo a gente nesse momento, Paulo? Não tem dúvida, Datena. O Brasil, acima de qualquer governo, acima das pessoas, o Brasil é um país grandioso. O Brasil é um país que ocupa metade da América do Sul, tem um clima tropical, tem 8.500 quilômetros de litoral, fronteiras secas, terra fértil, clima bom, riquezas minerais, naturais. Nós vamos, esse ano, exportar mais do que importar, ou seja, gerar um superávit comercial de mais que 100 bilhões de dólares. Isso é recorde histórico, nunca no Brasil registrou isso. O ano que vem nós podemos registrar a maior produção, a maior safra agrícola da história do Brasil. O Brasil tem empresas pujantes. Essa crise que você fez referência da saúde, da economia, essas dificuldades todas, o mundo inteiro foi atingido, assim como a inflação. Nós estamos com uma pressão inflacionária, precisando cuidar da inflação, mas essa pressão inflacionária o mundo inteiro está passando. A pandemia pegou o mundo inteiro. Eu creio que o auxílio emergencial que você lembrou foi uma ajuda no momento certo. A solidariedade dos brasileiros, eu me orgulho tanto
de o ano passado, a indústria, através do SESI de São Paulo, ter produzido 230 mil refeições por dia, distribuído para quem estava precisando, foram 10 milhões de refeições, entre tantas outras ações que empresas e que todos nós fizemos. Então vamos tirar de tudo isso lições, olhar para frente. Um país maravilhoso como o Brasil, ele não pode ter dúvida que da possibilidade de ter sucesso. Nós temos que fazer parte, sim, do sucesso do mundo. O Brasil tem tudo, tem povo, tem criatividade, tem solidariedade, tem terra, tem clima, tem empresas, exemplo, enfim. E eu acredito sim, por isso que lutei e já há algum tempo, por isso esse manifesto pedindo, vamos nos entender, não vamos deixar nada contaminar o ambiente para que a gente possa sair da pandemia, consolidar o crescimento, gerar milhões de empregos. Por questão de justiça, esse ano foram quase 2 milhões de empregos gerados. A economia, ela reacendeu. Agora, naturalmente, quando começa a insegurança política, bater cabeça os poderes, tudo isso trava, assusta, para o investimento, aí isso é muito ruim. Então, sem dúvida, essa manifestação do presidente de ontem, esse nosso manifesto, porque esse nosso manifesto é a sociedade falando, falou executivo, falou legislativo, falou judiciário, agora é a nossa hora de falar. Então, saiu esse manifesto com uma representação da sociedade muito significativa e agora o que precisa é arregaçar as mangas, deixarmos aí as vaidades, os caprichos, os interesses políticos, os interesses partidários, até a questão ideológica e todo mundo trabalhar na mesma direção como irmãos brasileiros, no sentido da gente construir essa nação dos nossos sonhos. O ano que vem, quando chegar aí a partir de março, aí que volta de novo o clima eleitoral, aí aquelas invenções, as críticas, aquele clima de ano eleitoral. Agora, não vamos deixar contaminar as eleições de outubro do ano que vem, nós estamos ainda em setembro de 21, a eleição é outubro de 22, e tendo com tantas prioridades. Eu acredito sim da possibilidade, Datena, de nós termos aí, vamos ter que lutar, passamos uma pandemia, as contas públicas estão apertadas, empresas, alguns setores passaram dificuldades, outros menos, até a indústria, alguns setores da indústria saíram muito bem nesse período. Ontem eu fui almoçar num restaurante e estavam os donos do restaurante, vieram, sentaram por gentileza e tal, estavam conversando, eles estavam felizes porque sofreram durante um ano e pouco, mas agora está já voltando os faturamentos anteriores à pandemia, tem setores que estão com resultados melhores do que anteriores à pandemia. Então, tem tudo para dar certo. O que não pode é o pessoal ficar aí batendo cabeça. Se Deus quiser que essa mensagem do presidente se consolide na vida real do país daqui para frente. Para encerrar, tem muita gente que está ouvindo a gente esperando essa pergunta, né? Você que entende muito de economia, mas quem está ouvindo a gente é aquele cara que vai no mercado, aquela senhora que vai no mercado. Qual é a perspectiva do brasileiro ter comida acessível de novo, porque não tem, né? Preço justo para a comida, combustível, que ele tem um mínimo de combustível, aquele que tem carro para poder rodar com o carro ou para trabalhar, na maioria das vezes para trabalhar, ou então para trabalhar com motorista de aplicativo, ou motorista de táxi, daí por diante. Qual é essa perspectiva de emprego para o trabalhador brasileiro? Comida, combustível acessível, dinheiro para o transporte, e saúde, educação, são os princípios básicos, né? E emprego, que é o que falta no Brasil. Sobre esse ponto de vista, o que você tem a dizer como economista, Paulo? Olha, na verdade, um crescimento econômico, quando você tem crescimento econômico, você tem geração de emprego. Quando você tem geração de emprego, você aumenta a renda, você dá poder aquisitivo, você dá condições das pessoas poderem se alimentar bem. Enfim, o grande segredo é a gente provocar o crescimento econômico. A pandemia causou uma inflação mundial, o mundo inteiro está com pressão inflacionária, nós temos que cuidar dessa questão da inflação, cuidar mais uma vez o crescimento econômico, aumento de produção, de oferta, isso ajuda também nesse sentido. Enfim, então, eu repito, nós temos que sair desta pandemia, desse pesadelo que o mundo foi pego e nós também, fazemos parte todos do mesmo mundo,
e olhar para um horizonte novo e nos dedicar para que a gente realmente entre naquele céu azul que todo brasileiro possa ter essas condições, estar alimentado, bem alimentado, qualidade de educação, serviços públicos. Há muito que a gente tem esse problema, precisa, sem dúvida. Como é que nós podemos entender que o Brasil vai enfrentar uma era da quarta revolução industrial, uma era em que, enquanto nós estamos conversando aqui, Datena, muita coisa já está sendo desenvolvida e mudando. Quer dizer, cada dia são grandes transformações. Se você não tiver educação de qualidade, como é que você vai preparar essa mão de obra do futuro? Na realidade, muitos setores vão acabar, muitos empregos vão deixar de existir, mas vão nascer novas oportunidades, novos setores, novos empregos. Para isso, precisa ter educação, formação, enfim. Até como presidente do Senai, presidente do SESI, a gente faz isso, dá educação de qualidade no SESI, dá formação profissional no Senai, dá uma formação olhando para o futuro, mas não adianta uma instituição, não adianta, mesmo que atenda muita gente, mas o Brasil tem mais que 200 milhões de habitantes e todos têm que ter essas oportunidades. Então o papel do Estado, o papel dos governos é fundamental. A gente precisa lutar e, como sociedade organizada, cobrar de uma forma permanente. Você, como jornalista, a imprensa tem um papel fundamental de fazer com que realmente as coisas cada vez melhorem. E nós temos que acreditar no Brasil, acreditar nos brasileiros, acreditar que nós somos capazes, sim, e nós podemos ser bons e se destacar no mundo, porque nós somos bons. O povo brasileiro é bom, é competente, é criativo, e nós temos tudo para se destacar no mundo, ser dos melhores do mundo. O que falta é a gente se organizar aqui, ter políticas e todo mundo se concentrar na mesma direção. Você vê isso numa cidade. Você pega um exemplo de uma cidade que grupos políticos ficaram batendo cabeça. 5 anos, 10 anos, 15 anos, você vai ver um lixo a cidade. Você pega uma outra cidade que foi organizada, grupos políticos se entenderam, tiveram gestões corretas, honestas, sérias e competentes, é um brinco a cidade. Então, isso vale para tudo, vale para uma empresa bem administrada e outra mal administrada, uma cidade bem administrada e outra mal administrada, e um país também da mesma forma. Tem que haver entendimento, respeito entre todos. Cada um pode ter que nem uma partida de futebol, você pode entrar com uma cor diferente da outra, mas isso não significa que todo mundo vire inimigo de todo mundo queira o prejuízo de todo mundo, porque aí o conjunto afunda, não adianta, o país é um só e está todo mundo no mesmo barco. Paulo, muito obrigado, um ótimo dia, bom fim de semana, recomendações à sua família, saúde acima de tudo, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado, Atena. Da mesma forma, ótimo final de semana para você, muita saúde a todos e muito obrigado mais uma vez pelo papo. Eu sempre gosto muito de conversar com você, aprendo muito com você também e cumprimento todos que nos acompanharam também. Um ótimo final de semana a todos. É recíproco.